eu nunca mais volto para o Brasil. Essa frase está se espalhando pela internet como um incêndio. Gringos, turistas do mundo todo, depois de passarem férias no nosso paraíso tropical, estão voltando para casa e declarando em alto e bom som: eu nunca mais volto. E quando a gente ouve isso, o sangue ferve, não ferve? A gente pensa: o que nós fizemos de errado? O que está acontecendo com o nosso país? A primeira reação é a raiva. A segunda é a vergonha. Mas e se eu te disser que a verdadeira razão por trás dessa declaração vai te deixar orgulhoso? E se eu te disser que eles não estão fugindo do Brasil por odiá-lo, mas sim porque eles não aguentam a pressão? A verdade por trás do nunca mais volto é um segredo que vai te chocar, te fazer rir e no final, te fazer bater no peito e dizer: esse é o meu Brasil. Fica comigo até o final porque vamos desvendar, um por um, os incidentes que estão traumatizando os estrangeiros. Vamos entender por que um almoço vira um evento familiar, porque um hotel se transforma na casa da sua avó, e porque uma simples corrida de táxi pode mudar a sua vida. E quando você entender, você vai perceber que o problema não é o Brasil. O problema é o mundo que se esqueceu de como é viver de verdade. A história que vamos analisar começa com um jovem youtuber europeu. Vamos chamá-lo de Peter. Um rapaz acostumado com a ordem, o silêncio e o espaço pessoal. Ele veio ao Brasil em busca de praias exóticas e conteúdo para o seu canal, mas encontrou algo que nenhuma câmera poderia capturar. A sua jornada de choque de realidade começa em um lugar sagrado para qualquer brasileiro, um restaurante de bairro. Peter, seguindo a dica de um de seus seguidores, encontrou um pequeno e modesto restaurante em Salvador, escondido numa rua de paralelepípedos, longe dos holofotes turísticos. O cheiro de dendê e coentro pairava no ar, uma promessa de autenticidade. Com sua câmera na mão, ele se sentou sozinho em uma mesa de plástico, sentindo-se um verdadeiro explorador. Ele olhou o cardápio e, com seu português de iniciante, pediu uma moqueca. Uma moqueca. Para uma pessoa, por favor, ele disse, orgulhoso de sua pronúncia. O garçom anotou e sumiu. Peter começou a gravar, falando para a câmera sobre a atmosfera, o som do ventilador de teto rangendo, as risadas vindas de outra mesa. E então, a cozinha explodiu. Não literalmente, claro. A porta se abriu com um estrondo e de lá saiu uma figura matriarcal, uma mulher imponente de uns 60 anos, com um avental florido e um olhar severo. Era Dona Maria, a dona do estabelecimento. Ela marchou até a mesa de Peter, seguida pelo garçom que carregava uma panela de barro fumegante, grande o suficiente para alimentar uma pequena família. Ela bateu as mãos na cintura e olhou para Peter de cima a baixo. Uma pessoa. Você disse uma pessoa? Ela perguntou, com uma voz que fez o restaurante inteiro silenciar. Peter gelou. Seu coração disparou. Ele achou que tinha quebrado alguma regra cultural desconhecida. Teria ele ofendido a chefe? Sim. Só eu, ele gaguejou, já imaginando o vexame internacional. Dona Maria balançou a cabeça em desaprovação, mas não era raiva o que havia em seus olhos. Era uma espécie de indignação maternal. Olha pra você, meu filho. Tá só o osso. Pele e osso. Veio de longe para comer comida de passarinho? Aqui não, ela declarou como se fosse um decreto. Antes que Peter pudesse reagir, ela pegou a concha e serviu no prato dele uma montanha de muqueca, arroz, pirão e farofa. O prato transbordava. Come. Come tudo que é para ficar forte. Homem que não come direito não serve para nada. Peter ficou paralisado, olhando para o prato e depois para a câmera desligada. Ele estava sendo repreendido? Humilhado? Ele sentiu o rosto queimar. Mas então ele olhou ao redor. A mesa ao lado, onde uma família almoçava, não estava olhando com pena. Eles estavam sorrindo. Um senhor piscou para ele e levantou o polegar. O garçom deu um tapinha amigável em seu ombro e sussurrou: fica tranquilo, gringo. É o jeito dela. Sinal que ela gostou de você.
Pra ela, você agora é neto. O choque foi imenso. Aquela grosseria, aquela invasão de seu pedido e de seu espaço, não era um ataque. Era um ato de cuidado avassalador. Ele esperava um serviço, uma transação comercial. Em vez disso, ele foi adotado. Ele foi tratado não como um cliente, mas como um neto magricela que precisava ser alimentado. Ele comeu mais do que jamais imaginou ser possível, e cada garfada era deliciosa. No final, quando pediu a conta, esperando um valor astronômico pela comida para 3 pessoas, Dona Maria voltou. É o preço de um prato só. Mas da próxima vez que voltar aqui, quero ver mais carne nesse osso, ouviu bem? Peter saiu de lá atordoado. O vento quente da Bahia parecia diferente. Ele não tinha sido apenas alimentado. Ele tinha recebido uma dose cavalar de afeto bruto, sem filtros, sem polidez artificial. Em seu mundo, o cliente sempre tem razão. Ali a mãe sempre tem razão. E a razão dela era que ele precisava de cuidado. Naquela noite, editando seu vídeo, ele olhou para as imagens daquela mulher o repreendendo e pela primeira vez entendeu. Não era sobre comida. Era sobre humanidade. E essa foi apenas a primeira rachadura em seu mundo ordenado e previsível. O Brasil estava apenas começando a desmontá-lo. O vídeo de Peter no restaurante de Dona Maria viralizou. Mas não pelos motivos que ele esperava. Os comentários não eram de pena ou indignação por ele ter sido maltratado. Eram de brasileiros rindo, emocionados. Hahaha, bem-vindo ao Brasil, gringo! Se a dona do restaurante não te chama de magrelo, ela não gostou de você, dizia um. Isso é amor de mãe disfarçado de bronca. Sinta-se abraçado, escrevia outro. A suposta humilhação foi decodificada pela cultura local como a mais alta forma de hospitalidade, ser tratado como alguém da família. Mas a jornada de Peter estava longe de acabar. Seu próximo destino era uma cidade histórica em Minas Gerais. Cansado da agitação das capitais, ele buscou refúgio em uma pousada charmosa que viu na internet, prometendo uma autêntica experiência mineira. Ao chegar, a realidade era um pouco mais rústica do que as fotos mostravam. A pousada era uma casa colonial antiga, linda por fora, mas por dentro o luxo era a simplicidade. O quarto era pequeno, os móveis eram de madeira escura e pesada e o Wi-Fi. Bem, o Wi-Fi era uma alma penada, aparecia quando queria. A primeira reação de Peter, o europeu acostumado com a eficiência asséptica das redes hoteleiras, foi de desapontamento. Não acredito que paguei por isso, ele murmurou para si mesmo, inspecionando o banheiro. Ele abriu a toalha de banho que estava dobrada sobre a cama. Não havia nenhuma palavra ofensiva escrita nela, como em outros relatos infames que circulam por aí. Mas era uma toalha simples de algodão, um pouco gasta pelo tempo, com um pequeno bordado de flor no canto, claramente feito à mão. Para ele, aquilo era a prova final da falta de profissionalismo. Isso parece a toalha da minha avó, ele pensou, com um suspiro de frustração. Ele decidiu sair para esfriar a cabeça e filmar as ladeiras de pedra da cidade. Quando voltou no fim da tarde, um cheiro delicioso de carne assando e o som de risadas e música vinham do quintal da pousada. Curioso, ele foi até a janela e viu uma cena inacreditável. O dono da pousada, um senhor de bigode farto chamado Seu Afonso, estava em frente a uma churrasqueira improvisada, rodeado por umas 15 pessoas, sua família, seus amigos, vizinhos. Era um churrasco de terça-feira, sem motivo aparente, a não ser o de celebrar a vida. Peter ficou observando, sentindo-se um intruso. Ele estava prestes a voltar para seu quarto, não profissional, quando Seu Afonso o viu na janela. O senhor abriu um sorriso largo e acenou com a mão inteira, um gesto que não convidava, mas sim convocava. Ô gringo! Tá fazendo o que aí parado? Vem pra cá comer uma carne com a gente. A cerveja tá gelada. Peter hesitou. Em sua cultura, aquilo seria impensável. Um dono de hotel convidando um hóspede para sua festa de família particular? E de graça. Isso tinha que ser uma pegadinha, uma forma de lhe cobrar um extra depois. Desconfiado, mas sem saber como recusar, ele desceu.
No momento em que pisou no quintal, um prato de plástico foi colocado em sua mão, seguido por um pedaço suculento de picanha, uma linguiça tostada e um copo de cerveja estupidamente gelada. Ninguém lhe perguntou o número do seu quarto. Ninguém falou em dinheiro. A esposa de seu Afonso lhe ofereceu pão de alho. O primo lhe ensinou a beber cachaça. A sobrinha, que falava um pouco de inglês, sentou-se ao seu lado para traduzir as piadas que o tio contava. Em menos de meia hora, Peter não era mais um hóspede. Ele era o gringo do seu Afonso. Ele se viu rindo de histórias que mal entendia, tentando dançar um samba desajeitado e se sentindo mais bem-vindo do que em qualquer hotel 5 estrelas de sua vida. Naquela noite, deitado em sua cama simples, no quarto com a toalha bordada, ele entendeu tudo. O que ele havia julgado como falta de profissionalismo era, na verdade, a ausência de uma barreira. A pousada não era um negócio, era uma extensão da casa de seu Afonso. E ele não era um cliente, era uma visita. A toalha que parecia a da sua avó era de fato como a toalha da avó de alguém, carregada de um cuidado pessoal que nenhuma toalha de hotel com monograma poderia oferecer. A autêntica experiência mineira não estava nos móveis coloniais ou na vista da janela. Estava naquele quintal. Estava na generosidade espontânea, no calor humano que não fazia distinção entre família e estranhos. O Brasil estava lhe dando outra lição. Aqui, às vezes, a maior qualidade de um serviço é esquecer que ele é um serviço. É transformá-lo em uma conexão humana. Peter adormeceu com o som distante da música e com uma certeza desconcertante. Seu conceito de luxo havia sido completamente destruído e reconstruído naquela noite. O problema não era a pousada. O problema era ele, que não sabia mais diferenciar o valor do preço. Após as experiências intensas na Bahia e em Minas, Peter chegou ao Rio de Janeiro. Ele se sentia mais preparado, ou pelo menos assim pensava. Ele já entendia que a lógica brasileira operava em uma frequência diferente, mais emocional, menos transacional. Mas o Rio... o Rio é um teste de nível avançado. Cansado de negociar com a imprevisibilidade do transporte público, ele decidiu pegar um táxi para ir do seu hotel em Copacabana até o Pão de Açúcar. Uma corrida curta, simples. Ou era o que ele esperava. O taxista, um homem chamado Kleber, com uma camisa do Flamengo e um sorriso que parecia ocupar metade do rosto, o saudou com um: "E aí, campeão? Para onde vamos nessa cidade maravilhosa?" Peter, jamais relaxado, respondeu o destino e entrou no carro. Mal a porta bateu, o rádio foi ligado no último volume, tocando um samba contagiante. Kleber não dirigia, ele dançava com o carro no trânsito caótico. E ele não ficava em silêncio. Nem por um segundo. Primeira vez no Rio? Inglês? Americano? Não importa. Seja bem-vindo. Você já provou açaí? E feijoada? Olha, se não provou feijoada, você não veio ao Rio. Você tem namorada? É casado? Porque as mulheres brasileiras, meu amigo. Peter, que em sua terra natal consideraria uma conversa tão pessoal com o estranho uma violação de todas as etiquetas sociais, se viu pego de surpresa, respondendo e rindo. Mas então, ele olhou para o aplicativo de GPS em seu celular. O trajeto que o aplicativo sugeria ia reto pela avenida. O carro de Kleber, no entanto, fez uma curva acentuada e entrou em uma rua secundária. O alarme interno de "estou sendo enganado" de Peter disparou instantaneamente. Era o golpe clássico do taxista, o desvio para aumentar o valor no taxímetro. Seu corpo ficou tenso. A decepção o atingiu. Brasil! Eu achei que a gente estava se entendendo, ele pensou. Ele se preparou para o confronto. Com licença, ele começou com a voz firme. O GPS diz que o caminho é reto. Kleber o interrompeu não com irritação, mas com a empolgação de um guia turístico revelando um segredo. GPS. Que GPS, meu amigo? GPS não tem alma. GPS não sabe das coisas. Olha aqui. Ele apontou para um pequeno bar na esquina. Tá vendo aquele boteco?
Ali tem o melhor pastel de camarão da Zona Sul. Se você for pelo caminho do GPS, você perde isso. 2 quarteirões depois, ele diminuiu a velocidade. E aqui? Foi aqui que o Tom Jobim se inspirou para escrever Garota de Ipanema. Você sente a poesia no ar gringo? Sente? Peter ficou sem palavras. Não era um golpe. Era um tour. Um tour não solicitado, apaixonado e caótico. Kleber não estava apenas levando um passageiro do ponto A ao ponto B. Ele estava em uma missão pessoal de fazer aquele estrangeiro se apaixonar pelo Rio de Janeiro em menos de 15 minutos. Ele apontava para prédios, contava fofocas sobre celebridades que moravam na região, dava dicas de segurança e entre uma curva fechada e uma freada brusca, ensinava gírias cariocas. Quando finalmente chegaram ao Pão de Açúcar, o coração de Peter estava acelerado, uma mistura de medo pelo trânsito e euforia pela experiência. Ele olhou para o taxímetro, esperando o pior. O valor era apenas um pouco acima do que o aplicativo estimava. Kleber tinha de fato rodado um pouco mais. Mas ele tinha entregado muito mais do que uma simples corrida. Peter entregou o dinheiro e um extra generoso como gorjeta. Kleber olhou para a gorjeta e a empurrou de volta. Não, não. De jeito nenhum. A aula de hoje foi por conta da casa, ele disse, piscando. Só me promete uma coisa, não deixa de provar a feijoada e fala bem da gente lá na sua terra. Diz que a gente é doido, mas é do bem. Ele saiu do táxi e ficou parado na calçada, com o barulho da cidade ao seu redor. Ele não tinha sido enganado. Ele tinha recebido um presente. Uma experiência humana crua, barulhenta, um pouco assustadora, mas incrivelmente genuína. Ele percebeu que o caos brasileiro que tanto assusta os estrangeiros é, muitas vezes, apenas vida acontecendo em volume máximo. É a paixão transbordando para as coisas mais mundanas, como uma corrida de táxi. O Brasil não estava tentando enganá-lo. Estava tentando abraçá-lo. E às vezes o abraço brasileiro é tão forte que te deixa sem ar. As experiências de Peter, a bronca carinhosa no restaurante, a hospitalidade avassaladora na pousada, o tour caótico no táxi, começaram a pintar um quadro complexo em sua mente. Ele começou a pesquisar, a mergulhar em fóruns de viajantes e estatísticas de turismo, tentando entender se sua experiência era única. E o que ele descobriu foi a peça final do quebra-cabeça. Ele encontrou os dados oficiais, o número de reclamações de turistas estrangeiros no Brasil vinha crescendo. À primeira vista, um dado alarmante. Parecia confirmar a narrativa de um país hostil. Mas quando ele começou a ler a natureza dessas reclamações, um sorriso apareceu em seu rosto. Não eram as queixas típicas sobre roubos, golpes ou má qualidade. Eram diferentes. Uma turista sueca reclamou que ao perguntar por uma direção na rua, a pessoa não apenas apontou o caminho, mas insistiu em acompanhá-la por 3 quarteirões para garantir que ela não se perdesse, fazendo-a perder tempo com uma conversa agradável. Um casal alemão registrou uma queixa sobre o nível de ruído excessivo em uma praia, não por causa de obras, mas porque as pessoas ao redor tocavam música, cantavam e riam alto demais. Um turista japonês acostumado com a formalidade, descreveu seu desconforto quando o dono de uma loja, após uma conversa de 5 minutos, o abraçou e o chamou de amigo. Eram reclamações sobre excesso de humanidade. Queixas sobre a quebra de protocolos de distanciamento social e emocional. Os estrangeiros não estavam reclamando que o Brasil era ruim. Eles estavam, sem perceber, confessando que o Brasil era intenso demais. Intenso na sua generosidade, na sua alegria, no seu contato físico, na sua completa ausência de formalidade fria. O que um brasileiro vê como calor humano, o gringo, condicionado por uma cultura de individualismo e eficiência, registra como invasão de espaço. O que para nós é ser prestativo, para eles é perda de tempo. Onde nós vemos um novo amigo, eles veem um estranho sendo íntimo demais. Eles não aguentam a pressão. A pressão de serem vistos não como um número de cartão de crédito ambulante, mas como uma pessoa. A pressão de um sorriso que não espera nada em troca, de uma conversa que não tem hora para acabar,
de um abraço que surge do nada. O mundo os treinou para serem clientes, para interagirem através de aplicativos, para esperarem um serviço padronizado e impessoal. E então eles chegam no Brasil. Aqui o sistema operacional é outro. É um sistema baseado em olho no olho, em improviso, em afeto. E isso causa um curto-circuito no cérebro de quem não está acostumado. É um choque cultural positivo, mas ainda assim, um choque. É como passar a vida inteira comendo comida sem sal e de repente provar uma feijoada completa. É uma explosão de sabor que pode ser maravilhosa ou simplesmente avassaladora. O mundo está tentando convencer a todos que o progresso é se tornar mais parecido com a Europa ou a América do Norte. Mais organizado, mais silencioso, mais eficiente, mais estéril. Eles querem que o Brasil mude. Que a Dona Maria apenas sirva o prato pedido, sem se preocupar se o cliente está magro. Que o seu Afonso trate seus hóspedes com uma distância profissional. Que o Kleber dirija em silêncio, seguindo o GPS. Eles querem que o Brasil se torne um destino turístico padrão. Mas isso seria matar a nossa alma. Seria transformar nosso maior trunfo, nossa humanidade caótica e transbordante, em uma fraqueza a ser corrigida. O Brasil não precisa pedir desculpas por ser quem é. O mundo é que precisa se lembrar do que se esqueceu. E é por isso que a frase "eu nunca mais volto para o Brasil" é, na verdade, o maior elogio que poderíamos receber. Quando um gringo diz isso, o que ele realmente quer dizer, nas entrelinhas do seu choque cultural, é "eu nunca mais volto para a minha vida cinzenta e sem graça de antes". Ele não consegue mais voltar para um mundo onde estranhos não sorriem, onde a música é ouvida com fones de ouvido, onde um convite para um churrasco precisa vir com 2 semanas de antecedência. O Brasil arruinou o padrão deles. Destruiu a normalidade deles. Mostrou a eles que é possível viver com o coração mais aberto, com o volume mais alto, com a pele mais exposta ao sol e ao toque de outra pessoa. E uma vez que você experimenta isso, voltar para a bolha de indiferença polida se torna insuportável. Eles não estão dizendo que nunca mais pisarão em solo brasileiro. Eles estão dizendo que a pessoa que eles eram antes de vir para cá, essa pessoa nunca mais voltará. O Brasil não é para amadores. Não é para os fracos de espírito. É uma experiência imersiva que te quebra, te remonta e te manda de volta para casa com saudade de um caos que você nem sabia que precisava. Então, da próxima vez que você ouvir um estrangeiro dizendo que nunca mais volta, não sinta raiva. Sinta pena. Pena porque ele provou da verdadeira vida e agora terá que conviver com a memória dela em um mundo que prefere a ordem à alegria. E para nós brasileiros fica a lição: nosso jeitinho, nossa hospitalidade exagerada, nossa alegria barulhenta. Não são defeitos. São o nosso superpoder. Em um mundo cada vez mais cinza, o Brasil ainda é um carnaval de cores, sons e emoções.